Bom, gente, aqui é o Leão, bem-vindo a mais um vídeo, né? Esse vídeo aqui é um vídeo muito aguardado no canal, eu acho, né? Que eu tô me propondo a fazer, que é mostrar a minha coleção, né, de quadrinhos do Homem-Aranha. Vai focar nos quadrinhos, mas aqui a estante mesmo com eles, quadrinhos, né, os mangás, os games ali, mas vai focar mais mesmo nos quadrinhos que eu vou mostrar minha coleção aqui do o Cabeça de Teia, o Homem-Aranha, né? Então, aqui eu só tô mostrando o que tá na estante, vou separar também pra mostrar pra vocês, né? E pegar as coisas que estão guardadas também, né? Porque tem muita coisa ali, né? Bom, gente, já que, né, vamos começar aqui, vou mostrar um pouco depois da coleção da Salvat, aquela primeira capa da Salvat de 60 edições. Vou mostrar só primeiramente as edições focadas no Cabeça de Teia aqui que eu tenho, né? Mas antes, já deixa o like, né? Isso ajuda. Se inscreva, se é novo, sejam muito bem-vindos e vamos começar. E vamos começar por uma das minhas histórias favoritas, o Cabeça de Teia, da versão da Salvat aqui, né? Que é a última caçada de Kraven. Cara, eu lembro a primeira vez que eu li essa história, mano. Tem história até que quando eu li no ônibus ali. É uma história que eu gosto muito do personagem, tem resenha aqui já no canal, né? É uma das histórias que eu tenho mais de uma edição aqui que vocês vão ver na coleção aqui, né? Eu sou meio pirado com o que arte foda, né? É uma história que eu gosto muito do Cabeça de Teia, né? Um dia eu quero fazer uma review, resenha dele, explicando, batendo mais informações dele, referente ao Batman também, ao Máximo, né? O que é um outro herói da Marvel, que a história originalmente era pra ser, e por aí vai, né? Mas não é o foco aqui. Aqui o nascimento de Venom, uma história, né? Aqui com o Peter volta das Guerras Secretas, com o uniforme negro, já com o simbionte, aí vai indo na história, quando ele namorou a Gata Negra, aqui quando a Mary Jane mostra pro Peter que sempre soube que ele era o Homem-Aranha, ele e o Quarteto Fantástico, é muito legal essa história. Aí vai indo pra ele tirando o simbionte, ele voltando no formato clássico, o simbionte escapando, o momento que o simbionte volta pro apartamento dele, ele briga de novo, que culmina na cena do sino, que tem uma história já aqui no vídeo no canal, e eu explico meio quando o Peter tirou o uniforme negro. Eu vou ter que atualizar de novo, porque já teve aquela guerra do Venomverso, acho que esse é o nome do arco, que todo mundo tava usando meio com o simbionte, então já vai ter que atualizar também, mas tem bastante informação lá. E aí aqui nós temos um momento antagônico, que é o nascimento do Venom surgindo, e esse é uma coisa que eu vou ter que falar. É horrível o que fizeram com a Mary Jane hoje, por causa dessa cena aqui. A Mary Jane tem um puta trauma do Venom por causa desse momento aqui, e hoje em dia ela é o Venom. Cara, é literalmente como se a Gwen Stacy, além de ter tido filhos com o Duende Verde, com o Norman, que matou ela, é como se ela voltasse a viver hoje em dia na cronologia e ela virasse no mínimo best friend do Norman. Seria muito estranho. Não faria sentido. E aí nós temos. Fugir da cronologia, não é o mesmo personagem, gente. Nem o Peter, nem ninguém é mais hoje em dia é o mesmo personagem. É um desrespeito sem tamanho. Mas isso aqui é o Homem-Aranha de verdade, cara. E é legal porque o Homem-Aranha tá com o uniforme negro de tecido, uma coisa que muita gente não sabe. Porque o Homem-Aranha tem um uniforme negro de tecido que ele gostou, ele ficou usando, é até mais útil que o uniforme prático, se for pensar com ajuda mais no stealth. E você tem a primeira batalha dele sendo assim. E o motivo do Homem-Aranha não usar mais o uniforme negro de tecido é por causa desse primeiro combate com o Venom, que a Mary Jane ficou traumatizada, que resulta na realidade na queda ali no final com o Peter voltando a usar o uniforme clássico. E cara, os extras aqui que são bem legais, que falam bastante coisa, né? E aí nós vamos pra outra história aqui, que isso aqui é show de bola, né? Nossa, isso aqui é maravilhoso. Ultimamente Homem-Aranha, cara, eu amo esse Homem-Aranha. Que é simplesmente uma coisa que é estranha a gente não ter muita coisa dele aqui, né? Nossa, o jogo dele no Play 2, cara, pra mim o jogo do Ultimate Homem-Aranha é um dos melhores jogos do Play 2 até hoje, cara. Cara, é uma pena não ter um remaster, um remake, alguma coisa que trazer os jogos antigos de volta pra gente poder jogar direto ali, cara, porque eu queria, eu não vou mentir não, eu queria. Aqui o momento antagônico, aqui o Peter sendo picado, aqui a Mary Jane, é uma reimaginação do Homem-Aranha dos anos 2000 pra atualizar ele para tempos modernos. Cara, muita coisa do Homem-Aranha bebeu dele depois, né, também. Ele é uma das encarnações que mais bebem também dele, né? Hoje em dia muita gente acha que o Homem-Aranha tem que ser jovem por causa dele. Muito por causa dessa versão, mas essa versão fazia bem as coisas, as outras nem sempre fazem, né? E é legal porque você tem as artes do Mark Bagley, que vai indo ali nas histórias, o Peter no final se tornando um Homem-Aranha, o Norman surgindo. É uma coisa bem legal você ver em que o Homem-Aranha se formando nessa história, né? Porque você tem o grande momento aqui, ele se tornou Homem-Aranha, ele salvando.
Que o primeiro arco é Poder e Responsabilidade. Um dia eu quero fazer até um vídeo, não sei se vai no canal do Leão Chama ou do Homem-Aranha Teoria, contando a história do jogo do Homem-Aranha do Gameverso. E eu explicando os arcos até cronologicamente, até aquele ponto que o jogo começa. Então eu vou ter que contar até esse arco, todos aqueles outros arcos até esse ponto. Mas vai dar trabalho, mas é um vídeo que eu ainda quero fazer, cara, porque é muito legal você ver essa história. Muita gente ama esse Homem-Aranha, cara. É um Homem-Aranha muito querido pela galera. Aqui nos extras também. E vamos para a próxima história aqui do Cabeça de Teia, né? Que tem dessa coleção da Salvat aqui, né? Que é De Volta ao Lar, né? Que é o Homem-Aranha dos anos 2000, John Romita, não o nosso queridinho aqui, né? Vamos dizer. Eu ainda prefiro o pai dele desenhando do que ele. Quando ele emulava o pai dele eu achava até melhor, mas vocês entendem. Eu não sou um grande fã desse run do personagem, vou ser bem franco. Por mais que eu comecei a colecionar o Homem-Aranha e a, de fato ler nesse arco, curiosamente esse arco pra mim não é grande coisa, né? Ele é grande coisa, mas ele não é grande coisa. Eu acho que que o Morlun, onde ele é criado, a primeira luta, o Homem-Aranha sofre com esse cara, o Morlun é um bicho extraordinário pro Homem-Aranha. Mas é por causa que o autor da história, ele mexe muita coisa com totem e tudo mais, e eu gosto de estudar e ver coisas de totem, animal de poder e tudo mais. E eu acho que ele faz um trabalho raso demais com o personagem, assim, com um totem, com animal de poder. E é uma coisa que, pra mim, ficou um ponto que era que se era pra fazer isso, era melhor não ter feito, entendeu? É uma coisa bem simples o que ele fez e não chegou lá. Mas é uma história que muita gente gosta, né? E é o título que muita gente usa pro primeiro filme da volta lá do Homem-Aranha do MCU, né? Mas aqui, sem dúvida, é uma coisa ali, ó, o momento que a Tia May descobre, aí tem os extras aqui, mas é uma história que muita gente gosta. Eu não sou particularmente fã desse run, eu sempre não sou tão fã assim desse run. Mas tem muita gente que gosta e vai do gosto, né? Eu acho que assim, o que ele fez no Homem-Aranha, o autor, no Homem-Aranha não é bom. O que ele fez no Superman eu acho ok. O que ele fez no Thor é maravilhoso. E aí você tem a continuação desse mesmo encadernado, né? Que o Espetacular Homem-Aranha, Revelações até que as Estrelas Esfriam. Aqui pra mim é um momento que mostra, né? Que o autor sabe escrever a história. Porque o arco da conversa aqui nesse tá nesse encadernado aqui também. É muito bom, você vê uma coisa muito boa, né? Até aqui é a conversa, né? E é que a Tia May descobriu que o Peter é Homem-Aranha, é uma história muito boa. Pra mim o problema não é os temas que o autor decidiu usar. E o editorial que fez ele escrever aquelas duas merdas, vamos dizer, do Homem-Aranha, que é a segunda pior história do Homem-Aranha de todos os tempos, né? Que é aplicado dos pretéritos, que a Gwen Stacy engravidou do Norman, quando namorava o Peter, por isso que o Duende Verde matou ela. E pra mim a pior história do Homem-Aranha, que é Um Dia Mais, que destruiu a cronologia do personagem e o próprio personagem até hoje. Que é aquela que separou o Peter Mary Jane com aquela merda ali, cara, putz, que coisa horrível. Mas é uma história que, o motivo aqui, essa encadenado, até que se esfriem, é muito legal. É uma interessante, né? Tem momentos bacanas e tudo mais, mas não é de todo ruim, mas não é exatamente do meu agrado, né? Mas muita gente gosta. Eu acho que prefere até mais De Volta ao Lar do que esse daqui, mas vocês entenderam. E aí nós temos Homem-Aranha Azul, um dos clássicos do Homem-Aranha, de ninguém menos, dessa grande dupla do Homem-Aranha, né? Não só do Homem-Aranha, mas os quadrinhos. Os caras botaram um clássico em todos os personagens. Superman, As Quatro Estações, Batman, O Dia das Bruxas e Vitória Sombria, a quadrilogia das cores, né? Que é o Homem-Aranha Azul, Demolidor Amarelo, Hulk Cinza e Capitão América Branco, né? Que é meio que o herói lidando com cada uma das perdas. Do Homem-Aranha, nesse caso, a morte da Gwen. É uma história divertidinha. Eu sou chato, porque nesse ponto, aqui aparecendo a Mary Jane nesse enquadernado aqui, linda como sempre. Mas eu sou chato porque eles mudam um detalhezinho na cronologia, tipo, quem derrotou o lagarto na história aqui no original foi um tanque e tal. Eu tô dando um exemplo genérico, tá? É o Peter usando o tanque e tal, beleza. Aqui eles falam que o Peter faz outra coisinha, mas é a mesma história, tá? No geral é a mesma história. Mas é uma historinha bem divertida, muito boa, e tem um dos momentos que eu mais, cara, eu acho que talvez sinta falta coisa do Homem-Aranha. Porque quando o Homem-Aranha, por exemplo, eu acho que até se duvidar é um dos momentos que tá em próximo aqui, é esse aqui mesmo. Que o Peter tá em cama, a Mary Jane entra pra dar comida na boca dele, ele quer perguntar algo pra ela fala, e a Gwen chega ali, pediu uma informação com a Tia May do livro que ele gosta. Aí o Peter tá nessa exata situação com as duas aqui, ele vê um abutre pela janela e pede pra elas saírem. E ele, abutre,
Você já sabe, né? E é muito divertido, isso faz falta, cara. Isso é Homem-Aranha, cara. É isso que faz falta. E é aquele momento que tinha os dois abutres, o segundo abutre surgindo, a referência a Amazing Fantasy XV aqui, mas muito bem feito, com o Flash aqui, do Peter Robertson falando do Flash. É uma história muito boa, é um clássico realmente do Homem-Aranha que é muito bom. E no presente o Peter casado com a Mary Jane, mas falando da Gwen, porque, querendo ou não, a Gwen era a melhor amiga da Mary Jane, foi um amor do passado do Peter, e teve tragédia na vida deles ali, até para eles poderem crescer. E é interessante, é uma história melancólica realmente, né? Muito melancólica mesmo. Muito melancólica e bonita. Combina com o azul, que é o título, né? E vamos pro próximo. Bom, gente, eu tive que fazer um corte aqui rapidinho, né? Porque eu tive que guardar aqueles lá para poder tirar a outra prateleira aqui de baixo. Que, bom, mais da metade é só ficar no Homem-Aranha. Então, né, vamos começar mostrando aquilo lá que tava naquela segunda prateleira ali. Pra começar com essa belezinha, ó, foi legal ter fazer essa referência aqui, ó, capa fecha bonita. Que é, né, o primeiro ônibus, né, mini ônibus ali do Homem-Aranha, né, da fase do Stan Lee dividido, em ordem cronológica. Isso aqui é a origem do personagem em ordem cronológica, muito legal mesmo, tem até uns marca-textos que eu coloco aqui pra marcar coisas pra fazer coisa de vídeo e tudo mais. Só que é coisa de vídeo que eu nunca fui pra frente, mas já tem meio que um roteirinho, vamos assim dizer. Mas, né, aqui tem uns extras ali, bem legal mesmo. Né, gosto bastante desses ônibus aqui, só fui até o volume 4 que tá aqui, que vou mostrar nessa coleção. Né? Esse aqui também, aqui do Stan Lee dividido ainda, muito legal, né? Então, é a fase clássica do personagem, em ordem cronológica. É uma coleção que é pra quem realmente gosta do personagem, que lê cronologicamente e tudo mais. É muito boa, é uma das melhores coleções que você poderia fazer, mas caro também. Aqui é o Homem-Aranha Nunca Mais, aqui já é o John Romita, né? O Steve já se deixou, que ainda é fazer a hora do personagem. Ali, aqui é o momento que o Duende Verde vai descobrir a identidade do Homem-Aranha, né? Que é o Peter Parker. Um dos batalhas mais clássicas do personagem, referenciado em Spider-Man Animated Series. Até o desenho do espetacular do Homem-Aranha, mas eu acho que o Animated Series nesse ponto fez melhor, porque até o Peter contra o Duende, a revelação deles, o grande duelo, né? Vamos dizer, e vai indo, a primeira aparição da Mary Jane, né? Finalmente, e você tem, vai indo. A história clássica do personagem, são coisas bem legais para quem é fã do personagem. Vai conhecendo o Homem-Aranha que se memória ajudando o Dr. Octopus até recuperar e enfrentar. Também adaptado no Animated Series. E vai indo. E você tem aqui a finalização aqui as edições, até esqueci de mostrar atrás, né? As edições que isso compunha aqui, né? Que compunha os volumes, né? Em ordem cronológica aqui. Do primeiro, do segundo aqui, do terceiro, gosto bastante, e finalmente o quarto volume, que é o último que eu comprei, né? Aqui a introdução, todos têm essa introduçãozinha, né, dos volumes, os novos capítulos, mas é uma coisa legal pra quem é fã do personagem, ficar acompanhando isso aqui, né? O Norman com os flashes de memória que a gente perdeu. É assim mesmo essa edição aqui, porque é meio que um especial, né? E é legalzinho porque em ordem cronológica você vai tendo personagens, dois abutres. É que aquele momento lá do. Meio que naquele período que tinha dois abutres. Mas é legal você ver um monte de coisa que tá acontecendo com o personagem. Aqui é o duelo clássico do Homem-Aranha e do Duende Verde. Também é adaptado muito bem do Animated Series, né? Que é show de bola você vê esses momentos clássicos. Muita gente não conhece, na verdade, se a gente fizer um top 10 batalhas do Homem-Aranha e do Duende Verde na década de 60, não vai ter morte da Gwen Stacy e muita gente vai chorar porque vai ter que ter a morte da Gwen Stacy, mas a morte da Gwen Stacy é em 73, galera, é década de 70. Tá entendendo? E tem muito duelo bom entre eles, né? Que muita gente não conhece, mas é muito divertido. Aqui já é uma referência ao editorial, né? Aqui já é a história indo. Os extras aqui também, no final. O Homem-Aranha enfrentando aqui. É muito legal você ver como tá indo as coisas aqui do Peter no Animated Series. Não no Animated, né? Dos quadrinhos como era originalmente, né? Também como foram criadas, concebidas. E vamos, né?
É uma coleção ainda que eu queria poder continuar, mas é caro, vai caro, e aí você sabe. Aí vamos pra outra coleção, que eu só peguei 2 volumes mesmo, porque são histórias que já estão aqui também na outra coleção, que é esses clássicos Marvel, que, cara, é as primeiras histórias do Homem-Aranha de novo, né, que eu gosto também, esses 2 primeiros volumes do Homem-Aranha, então, né, é aqui mesmo, é bacana. E temos também a saga do Homem-Aranha, né, a volta à renumeração do volume 1, mas ele é o volume, na realidade, ele seria o volume, acho que 25, 26, né, se eu não me engano, de cabeça aqui, vamos dar uma olhada aqui. Ele seria o volume 25 no total, mas é o momento que o Peter volta das Guerras Secretas com o simbionte, com o uniforme negro, né, cara, é muito de legal você ver esse momento aqui, com o personagem indo. Eu também peguei até, no momento saiu só até o volume 3, e eu peguei até o volume 3, mas eu só li o volume 1, né. Já tinha lido em outras coisas aqui do personagem, coisas mais picadas lá na época da editora Abril e por aí vai, né, de outras editoras, né. Mas dessa coleção eu ainda só li o primeiro. E é legal porque você tem a Gata Negra, nessa época o Peter namora a Gata Negra, ganhou poderes, mas não conta com o Peter, já era uma dinâmica já do personagem. Ela aqui no apartamento do Peter, mas ninguém sabe que o Peter é Homem-Aranha, né? Onde o Peter mora, aqui tem uma história se passando. É muito bom ver o Homem-Aranha sendo Homem-Aranha, coisa que hoje em dia a Marvel esquece, né? Aqui é o Homem-Aranha enfrentando o Glob, que é um vilão dos X-Men, o Homem-Aranha meio que falando a situação que ele tá, e por aí vai, né? Esse aqui é o ideal pra quem não conhece o personagem, começar o personagem. É nessa aqui, gente. E como tá no começo, tá no volume 3, gente, se der pra começar, começa agora. E agora eu quero ver como que eu vou tirar esses aqui, né, de cima, pra vocês verem aqui. Vamos lá, vamos tentar por de baixo, mostrar. Isso aqui vai ser complicado, hein, cara. Vamos começar pelo, né, simplesmente o Gameverse, né. O HQ que adapta a história do jogo, o próprio jogo do Homem-Aranha 2018, que é o meu GOT de 2018, eu gosto muito daquele jogo. Tem pontos que eu acho muito legal aqui no quadrinho, mas eu acho que o game fez melhor, né? Aqui a referência aqui é uma mesa dos 15 de novo, sempre bom, né? Mas é legal você ver, né, como você tem nessa edição coisas bacanas. Deixa eu tentar mostrar. Aqui a cena morte da Tia May, que é muito difícil no game. Aí você tem as capas alternativas ali do jogo, né? Os extras que eles têm que é bem bacana também. Gosto bastante. Eu sempre gosto de ter esses extras de informação, muito legal você ter isso. E aí nós temos a continuação, né, dessa história, que é basicamente uma história mais desse universo, mas que não tá no jogo. E no jogo ele não é muito referenciado, mas acho que ele nem é adaptado, referenciado no jogo seguinte. Mas eles fazem uma história meio que para aquele traje avançado, ali que o Peter ganha velocidade, ali, que é um traje para aumentar a supervelocidade dele, né? Que é uma história bacaninha pro Peter, mostrando o amadurecimento do Peter com uma personagem mais inexperiente que tem poderes, e ele meio que, de certa forma, ajudando ela, né? Dando uma escolha, ajudando, então é uma história focada nisso. E aí você tem o personagem no final, assim, meio que, na teoria, um personagem que poderia continuar, mas não acho que eles vão não, mas você tem as capas alternativas e acaba esse volume. E aí nós temos o que seria a adaptação das DLCs, né? Essa DLC do primeiro game, que é o Homem-Aranha na Cidade que Nunca Dorme. A parte 1, que é o Assalto à Gata Negra. A parte 2, que é a Guerra de Gangues, que é o William Watanabe com o Cabeça de Martelo. E a parte 3 é o Comandante Silver, que é a Silver Sable contra o Cabeça de Martelo, né? Aqui você tem um pouco o primeiro encontro do Homem-Aranha e da Gata Negra nesse universo, e como eles começaram a namorar, tudo mais, o momento que o Peter e a Mary Jane estavam separados. Aí um momento presente que estava rolando, o que estava acontecendo na DLC, o Peter encontrando ali, e vai indo. Aí vai indo, meio que se você. Esse HQ é mais focado na disputa da Mary Jane com a Felícia, tanto no passado quanto no presente, mostrando a relação delas com o Peter, né? Até como complementar o Peter, até como de certa forma quem manipula de certa forma quem é o Peter de verdade ali e tudo mais. E no final é meio que a Mary Jane que derrota a Gata Negra, né? Não o Peter em si. O Peter ele prende, mas quem realmente vence é a Mary Jane. Aí você tem as capas muito legais, as capas alternativas também. E aí nós terminamos essa belezinha aqui.
Continuamos com o run do Nick Spencer, do Cabeça de Teia, né? Que, cara, eu queria fazer muitos vídeos sobre isso, mas, cara, como é um run, e eu ainda não peguei nem tudo até hoje, né? Mas é um run muito legal do personagem. Ainda bem que o Nick Spencer, por mais que ele seja mais do lado woke da força, ele segurou muita onda aqui, mas ele respeitou muito bem o Cabeça de Teia nessas histórias, né? Ele fez muita coisa legal com o personagem, com coisas bastante legais aqui, né? É um run que eu particularmente gosto muito. De um dia mais pra frente, de runs, o Nick Spencer fez o melhor trabalho dos antecessores, até melhor que os seus sucessores. Isso aqui pelo menos é Homem-Aranha, né? Vamos assim dizer. Aqui eu vou a caçada, né? Que seria a versão mega fase da última caçada de Kraven. Né, que também é um momento muito legal do personagem. Já pegando coisas para depois. Aí nós temos aqui né, os grandes momentos aqui, muito legal. Enfim, o epílogo da caçada, que é uma mega fase ali. Aqui já nem de ser uma coisa legal aqui, eles têm os extras, né, nesse volume 11 aqui que eu tô vendo. Que ele tem um momento bem interessante do Peter, né? Daquelas histórias mais... que fazem mais referência à mitologia do personagem mesmo, né? Caramba, tá difícil abrir com uma mão. Que é, por exemplo, com a história original adaptada do Peter pegando o uniforme... O que seria o uniforme, a ideia do uniforme negro originalmente. Que é o Quarteto Fantástico dando esse uniforme pra ele... E aí no final ele meio que é esse roteiro que tinha originalmente, que eles pegaram da ideia de vender ou comprar o uniforme negro, lá no editorial comprou de um fã. E aí agora eles fizeram essa história oficialmente, né? É legal a gente ter isso. Aí nós temos essa edição é legal também, que eu acho até legal, que se não me engano, é essa aqui mesmo, né? Se não me engano. Que tem a sobrinha da Mary Jane, que na realidade é como se fosse uma filha pra Mary Jane e pro Peter também, que a Marvel faz questão de sumir com esse personagem também. Toda criança que o Peter e a Mary Jane meio que viram pais, a Marvel some, tá? Isso é regra até. Aí você tem esses aqui, legal. Você tem essa edição aqui que é mais, né? Tá ali, né? É o mais focado no Randy, filho do Robin, e a namorada dele, que é uma vilã. E aqui já fica legal. Nesse momento já tá rolando Carnificina Absoluta, né? Que é uma mega fase ali da Marvel que eu gosto. Aqui é a Teresa Parker, a Mary Jane tá indo fazer lá o filme, vai pra Hollywood, o Peter queria pedir ela em casamento. Já é uma clara referência que mais uma vez que queriam quebrar Um Dia Mais aqui, né? O escritor. Mas a Marvel não deixa, né? Aí você tem um foreshadow aqui, o Homem-Aranha remetendo a situação já no final da Casa de Justiça Absoluta. O tie-in do Homem-Aranha é simples, mas é muito bom e eu diria até o melhor. É um exemplo do que deveria ser, porque é simplesmente o Norman Osborn, que tá sem memória achando que é o Carnificina por causa do final do Dan Slott, do Duende Vermelho contra o Homem-Aranha. Mas o Norman tá com o simbionte e o Homem-Aranha tá normal. E ele tá enfrentando o Norman. O Peter sabe o que é o Norman, mas o Norman acha que é o Cassidy. Então você tem o Peter meio que nessa situação enfrentando o Carnificina, e ele tá numa situação bem, tipo, cara, é que ele fala, cara, ele não tem o ajuda do simbionte, ele tá... E já tem até coisas bem interessantes mesmo, essas capas aqui são legais também. E a continuação dela, né, que também gosto bastante, que é a continuação dessa história, desse tie-in. Aqui já é a história do cara, um cara civil ali, como pegou o simbionte, a Coelha Branca, né, aparecendo ali. A história eu não acho tão legalzinha assim não, vou ser bem franco. Já achei melhor, mas hoje em dia não fede não cheira. Mas o tie-in do Aranha, nesse momento, continuação, referência à morte da Gwen Stacy, o Peter se levantando ali, enfrentando, lutando até o fim ainda, o que é o Homem-Aranha, ele vai levantar. E é bem legal porque você tem um momento interessante do personagem aqui. Não é uma coisa meio que o pessoal faz, ai, nossa, precisa reinventar. Não, é legal, bacana. E aí que você já tem o momento do arco do Homem-Aranha 2099, e tem a continuação deles, que eles mudaram a forma de publicar, mas deu na próxima edição aqui, né?
normal aqui, que é o podcast do Jameson ali, querendo entrevistar o Homem-Aranha. É uma coisinha meio, né, normal, não é um grande... Aí tem a reformulação da revista, mas continua o mesmo run. Só aquela coisa ali do Porco-Aranha, dispensável pra mim. Isso aqui já começa a ficar legal, né? Menos a parte do Porco-Aranha, porque aqui já começa a ter o run começando realmente de fato a acontecer, né? Que é bem interessante. A ascensão dos pecados aqui começa a ficar interessante, porque você tem, cara, o Homem-Aranha tem que salvar o Norman Osborn, e é o Norman, e todo mundo, ele vai falando com cada aranha ali, ó, você vai, se não vai. E é uma história realmente, um debate aqui, ó, o Peter e o Miles conversando. E é legal porque o Miles, ele fala, o Peter Ultimate, né, morreu na mão do Duende, e ele tá falando da relação do Homem-Aranha e do Duende Verde, que é bem legal. É algo simples, mas muito bem feito. Eu acho até que é o ápice do run, até, nesse momento, né. Aqui você tem a continuação daquela história, e tem que o Homem-Aranha indo salvar o Norman, e é legal até essa capa da Mary Jane aqui, pelo Bruce Timm, né, cara? Pra quem sempre sonhou ver uma arte do Homem-Aranha com essa arte, é legal. E aí, que é aquele do Universo Animated do DC, é legal ver isso, né? E aí você tem as coisas aqui do Homem-Aranha também. Aqui, o run em si eu gosto, não vou mentir não, eu gosto bastante. Mas, às vezes tem uma encheção de saco, né? Aqui já tem a parte mais mística, que tá começando a rolar. O Homem-Aranha já começa a se dar muito mal a partir desse ponto. Né? Quando ele se dá mal, aqui o vilão acaba tendo uma grande vantagem sobre ele. E aqui já é meio que, vamos dizer, a consequência disso. O Peter já tá meio quebrado por causa disso. Aqui já é meio que a conclusão daquele arco, mas... ainda é uma coisa bem legalzinha que o Peter tá... Esse momento é muito tocante, que o Peter ele tá tão quebrado que ele tá meio que numa peça de teatro aqui. De tão quebrado que ele tá nesse momento. Porque a Mary Jane é meio que a única que consegue botar ele pra fora isso, porque ele não quer falar com ninguém. O Homem-Aranha tem isso. E aqui é um momento já do próximo arco, que ele tá fazendo streamer, por isso é uma roupa meio branca ali, né? É uma roupa que não fede, não cheira. Aqui já é uma começo do próximo arco, né? Que finaliza a saga da Plaqueta Ancestral aqui, que tava de volta. A relação do Homem-Aranha e do Boomerang já começa a finalizar. E aí nós temos os próximos aqui. Aqui tá bem acabadinho esse aqui, o meu HQ do Renova Seus Votos. Guardei uma época ruim e aí ficou assim, mas é uma história que eu gosto muito. Eu acho que a melhor história do Dan Slott, do Homem-Aranha, é essa aqui. Mas o ápice do Renova Seus Votos não é essa minissérie original, mas sua continuação, que deve estar por aqui em algum lugar. Pera aí, depois eu mostro. Né? E aí nós temos também essa beleza, né, cara? Isso aqui, né, o crossover do Homem-Aranha e do Batman, que eu já fiz até review aqui no canal, né? Cara, isso aqui eu gosto bastante. Eu gosto muito. E aí, pera, eu mostrei esses aqui? Eu acho que não mostrei, não, né? Essas edições 18 aqui. Ah, tá, não. Tava separado aqui. Acho que eu puxei outros, mas não puxei tudo. Que é o arco do 2099 com o Homem-Aranha. Camaleão ali. Interessante. E aí vamos mostrar coisa boa, né? Essa beleza, essa versão glossária aqui do A Última Caçada de Kraven. Eu ainda não li nessa versão glossária, porque eu já tinha... a próxima vez que eu quero ler A Última Caçada de Kraven vai ser nisso. Só que eles fazem a primeira história do Homem-Aranha, história que eu não tinha lido ainda do Homem-Aranha, que é o epílogo, vamos dizer, da Última Caçada de Kraven, como o Peter tá transtornado. Eu não li essa história ainda, tem coisa aqui que eu quero ler, que, cara... É feita pra mim, que sou maluco pelo personagem. Isso aqui já é a história do que aconteceria se o Kraven tivesse matado o Homem-Aranha. Aqui já eu procurei uma versão piada aqui da história. Tem uns extras. Essa versão eu ainda não li, mas eu quero ler. A próxima vez que eu for reler a Caçada de Kraven vai ser nessa versão. Porque eu gosto muito disso aqui. Eu te falei, eu tenho essa versão, essa história é possível eu ter todas as versões possíveis, se duvidar. Sou maluco por ela. E aí nós temos os Heróis Autores da Terra, a Revolução de Casa Vermelha, que é a da Mayday, a Spider-Girl, a filha do Homem-Aranha, que é a filha do Homem-Aranha original, né? Até o autor, Tony Falco, ele escreveu isso, né? Na história dele, ali, ó, a filha do verdadeiro Homem-Aranha. Acho que até a capa aqui, né? Não tá aqui, né? Mas normalmente ele botava em cima, a filha do verdadeiro, que é um orífice, se a filha do Homem-Aranha tivesse morrido, que é o Homem-Aranha conhecido como MC2, que é o Homem-Aranha original, né? É uma história bem legal aqui do personagem, né? É meio que o fim de verdade do Homem-Aranha original, né?
E você tem uma coisa que eu falo, eu sou doente por isso aqui, deveria ter muito mais coisa dessa personagem. Porque você tem coisas da personagem que não desmenosprezam o Homem-Aranha, muito pelo contrário, engrandecem o Homem-Aranha o tempo todo. Mesmo tendo a sua sucessora legítima, que é a Mayday, que é a sua filha. E vai, né? Meio que só uma apresentação, mas essa aqui eu adoro. E vamos pro próximo aqui também, pra facilitar aqui, que caramba, vai ter coisa aqui pra mostrar, hein? Que é essa pilha aqui, né? Eu quero ver como que eu vou tirar isso aqui por partes, né? Vamos por partes, que tem coisa. Vamos separar isso aqui junto aqui, que dá mais fácil aqui pra mostrar depois. A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui na minha coleçãozinha, menininho, é simplesmente essa coleção que a Marvel tinha feito. Falta aquela versão do Homem-Aranha Ultimate, né, que também tinha capa preta, que igual desse estilo. Mas a primeira aqui é a Morte de Wolf, um clássico absoluto do Homem-Aranha, né? Muito boa, que é um dos momentos de maior fúria do personagem até hoje. Muita gente debate se não é mais, qual que é mais, o Homem-Aranha fica mais P. É nessa história ou se na morte da Gwen Stacy. E, cara, é uma coisa tão legal essa história aqui. Você vê que é do Peter David, isso aqui, né? Gênio, né? Que o Homem-Aranha do Demolidor, a situação toda aqui acontecendo, o personagem aqui. Cara, é uma história muito boa. Se você quer ler algo bom do Homem-Aranha, vai nisso aqui. Aí nós temos o Homem-Aranha 2099, né? O Miguel O'Hara. Grande projeto. Adoro esse Homem-Aranha também, né? O filme do Aranha, através do Aranha não fez jus a esse personagem, nem adaptou bem ele direito, né? E aí nós temos o Tormenta também, que, né, eu até gosto, mas não é uma coisa muito boa, nem, você sabe, não faz jus ao personagem. Aí vamos pra próxima coisa aqui, que é a capa branca do Homem-Aranha 6 que eu peguei, né? Que é a saga da plaqueta ancestral, lá da década de 60, ainda estou dito. É um dos momentos aqui que a Gwen defende, mas a Gwen também ataca o Peter, falando, achando que ele é um covarde. É uma história realmente divertida, né? É década de 60, mas é um clássico do personagem, né? O Rei do Crime é o grande vilão principal dessa história. Destino e Morte, que é uma história que eu confesso que a primeira vez que eu li eu não achei tudo isso. Da segunda releitura que eu fiz eu adorei, cara, porque é uma coisa tão... essa história é tão forte, que é um policial que tá com problemas, que tá correndo um BO ali, o filho dele tá com outro BO, ele tem que resolver, ele tem que pagar as contas, e ele sabe a identidade do Homem-Aranha, e aí você fica, cara, essa história é tão boa que vale a pena a leitura. E ao mesmo tempo você tem a história principal, que dá jus ao encadernado, que é meio que o paralelo do que aconteceu com o Peter e a Gwen, na época que o Capitão Stacy morreu, né? Como ficou? Porque que é uma coisa bem divertida, porque você tem uma parada que a Gwen como que ficou o Peter com relação a Gwen naquele momento, tá uma coisa bem divertida. Eles voltam nisso daí, porque na história principal, meio que por mais que mostrou a relação do Peter com a Gwen, ele não mostrou muito a relação do Homem-Aranha com o Dr. Octopus, né? Vamos assim dizer, sobre essa relação. Porque é como se no próximo encontro deles eles não mencionam a morte do Capitão Stacy, né? Que é um furo meio que dos autores, eles esqueceram de fazer isso realmente. E nessa história eles ressalvam isso, né? Esse momento. É um leque que o autor da história tinha percebido e começou a escrever. E aqui nós temos a volta do Venom, né? A segunda vez que o Homem-Aranha vai enfrentar o Venom. Que ele ganha da forma que o desenho do espetacular Homem-Aranha mostra, que é convocando o simbionte. É meio que uma HQ focada nessa luta. Mostrando quanto o Venom é poderoso para enfrentar o Homem-Aranha. O Homem-Aranha e o Venom se enfrentando. Aí depois tem mais um extra ali com o Escorpião, com a Mulher Hulk, e vai indo, né? Que enfrentando uma ameaça ali. Depois disso, nós temos uma coisinha aqui que eu amo de paixão. Homem-Aranha, história de vida, cara. Isso aqui é um clássico absoluto do personagem atual, né? Chip Zadar e Mark Barr, né? Cara, só essa primeira página já mostra o Homem-Aranha. Eu acho que eu tinha um vídeo, fiz uma review desse cara aqui no canal, só que eu tirei porque eu quero refazer bem mais bem feito, né, cara? Que é uma história que eu amo, cara. É uma história que, cara, quem não quer conhecer o Homem-Aranha, essa aqui é a história que você deveria conhecer primeiro, porque fica mais fácil até de eu apresentar outras histórias do Homem-Aranha pra outra pessoa através dela. Tipo assim, esse momento aqui. Eu posso explicar, por exemplo, assim, se o Homem-Aranha for envelhecendo, a história, se o Homem-Aranha envelhecesse naturalmente conforme todo mundo, né, conforme o nosso mundo foi passando. Então na década de 60, eu sempre falo, ele começa com 15, mas quando ele já tá na faculdade ele tem 18, 19 anos, né,
que é também na década de 60 e 66 que ele conhece Mary Jane, já conhece a Gwen, em 65 junto com o Harry, e por aí vai. E, então, isso ele envelhece naturalmente conforme as décadas foram passando. Essa é a ideia dessa HQ. E então cada edição é uma década depois. Quais são os grandes clássicos das histórias do personagem daquela década? Na década de 60 é quando a gente descobre a identidade do Homem-Aranha, é a origem do Homem-Aranha, e por aí vai. Então essas são as histórias focadas naqueles momentos. Na década de 80 já é as Guerras Secretas, já é a Última Caçada de Kraven, que é o momento que eles se referenciam. E fica mais fácil de eu apresentar essas histórias para outras pessoas por causa dessa, porque a pessoa já vai ter a base por aqui. E aí você tem a grande batalha, o final da edição, o final, e é bacana. E antes de terminar o Última Caçada de Kraven, muita gente fala isso, mas eu gosto, que é o Homem-Aranha História de Vida Especial, que é da mesma dupla, mas focado no Jameson, que é o grande personagem da história, como ele foi passando as décadas do Homem-Aranha, né? Até meio que o seu fim, né, no final. E é legal porque ele bota muita coisa que eu acho que deveria ter tido no Homem-Aranha. Tipo assim, muita gente não sabe, mas a saga do clone original da década de 70, que é a última história do run, primeiro run do Gary Cohen, que é o cara que fez a morte com Stacy, o cara que pegou o bastão de arte escritor do Homem-Aranha do Stan Lee. Esse cara, ele fez a saga do clone original, e na saga do clone original, além de fazer uma metáfora que o Peter e a Gwen não dariam certo junto no final, porque eles iriam seguir caminhos diferentes, se eles crescessem, amadurecessem, tem um clone da Gwen que sai vivo por aí, né? E é meio deixado de canto, né? Esse clone meio que ninguém lembra. Aqui eles lembram, e de uma forma até legal. E aí vamos pro próximo, né? Que é aqui também, ó. A Morte do Homem-Aranha. É a primeira vez que eu li isso, eu chorei, cara, vocês não têm nem ideia. Que simplesmente é o Homem-Aranha Ultimate, aquele do poder e responsabilidade, só que agora no seu fim, né? Que 10 anos de publicação, lá em 2010 lançou esse momento antagônico, essa história aqui, meu amigo, tá me armando de chorar. A história pra mim, é o ápice do multiverso, é essa. Simplesmente eu saí chorando, cara, é uma história muito bonita, que você vê o Homem-Aranha indo até as últimas consequências pra salvar tudo e todos. É muito legal você ver o Homem-Aranha salvando todo mundo aqui, né? Mas no final, né? Você tem o momento derradeiro. Cara, isso aqui é chorar pra chorar que nem um bebê, cara. E você tem essa capa final alternativa que é o Tio Ben e o Peter ali no final. Os extras. Cara, isso aqui é pra mim a maior coisa do multiverso. É isso aqui. Isso aqui eu saí chorando. E aí nós temos também, né, de novo aqui a capa preta, né, aquela expansão ali da capa preta, né, Homem-Aranha Nunca Mais, que é uma história clássica do personagem, que tá em outros encadernados aqui também. E vamos pro próximo, que também é da expansão da capa preta, Homem-Aranha A Morte dos Stacys, que é a história da morte do Capitão Stacy e depois da Gwen, né, que são histórias clássicas do personagem, muito boas, por sinais. E que é muito divertido você ver o quão impactantes são essas histórias, que é uma história que, cara, Morte do Stacy tá em um dos clássicos do Homem-Aranha, ela topa como morte em família do Batman, é uma história realmente muito boa do personagem. E aí nós temos o novo Homem-Aranha Ultimate, pai de família, né? Cara, essa história é maravilhosa. Quando eu li essa história a primeira vez, eu saí chorando, cara. É uma das melhores coisas que você vai ver do Homem-Aranha na atualidade, né? Que é uma coisa, cara, que tô louco pra ter continuação e assim que tiver eu vou comprar. Não tenha dúvida disso. Que é uma das coisas mais legais que você tem. Essa arte do autor, do artista, nossa, é maravilhoso, né? Tá os autores que trabalharam desse projeto, né? E que vai ter continuação. Daqui a pouco tá lançando de novo a continuação, né? Então, fiquem de olho. Eu vou pegar com certeza. Aí nós temos também aqui outra versão da Última Caçada de Kraven, tô falando, tô maluco pra essa história, que é a versão original da Panini, que eu gosto bastante também. E vamos pra outra coisinha agora. E aqui nós temos, né, a saga do clone que a Panini tá lançando, né, que é uma história que, eu já acho que eu só fiz o review da primeira, mas eu tô comprando todos, né, que tá saindo. Que é a saga do clone, que é o momento, mas é a saga do clone da década de 90, que é aquela infame, e que tem momentos muito importantes no personagem, tipo a Mary Jane ficando grávida, a morte da Tia May, que é a base da inspiração da morte da Tia May no jogo do Homem-Aranha de 2018, do Homem-Aranha de 2018 lá, né, do game.
momentos muito interessantes no personagem. O Ben Reilly aparecendo aqui, né, ganhando destaque como Aranha Escarlate, crescendo como personagem, evoluindo também. Essas duas versões aqui eu já li, por isso que eu tá aqui. Os que eu não li tá meio separada pra eu ler, né? Vocês entenderam? É legal porque você começa a ter a evolução ali da situação, coisas acontecendo. Aí você tem um momento aqui do Chacal dando aquela grande aparição ali. Aí você tem esses momentos aqui, né? Aqueles extras. E cara, tem momentos muito legais nessa história mesmo. Mas, né, é aquela coisa que às vezes ela entra mais com uma grande saga do Homem-Aranha, não por ser boa, mas pela polêmica que gerou. Que resultou em pessoas hoje em dia fazendo polêmica, tipo Gwen Stacy engravidado do Duende, o caso do casamento do Peter e da Mary Jane, vendendo eles pra vocês sabem quem. E nós temos também, né, umas coisinhas extras que estão aqui naquela prateleira, que eu guardo, que é isso aqui, essa coleção Mundo dos Super-Heróis. Apresenta a coleção dos super-heróis, aqui o Homem-Aranha e o Flash, a primeira. Só que eu gosto legal porque é muita informação dos personagens. É uma versão mais simples, mas eu gosto, né? É uma coleção que eu queria ter todos, mas eu foquei no Homem-Aranha primeiro, né? Que as décadas foram passando e tudo mais. Eles separaram por heróis, não necessariamente é o herói que mais se parece ou seria o outro no outro universo. Porque muita gente bota como Homem-Aranha o Flash da Marvel, e isso é meio errôneo, tá? O Homem-Aranha ou ele seria o Batman ou ele seria o Super-Homem. Ah, mas é por causa do acidente, ele é piadista. Galera, o Flash e o Homem-Aranha são diferentes. O original é o de Gary, tem nada a ver. Lá era de ouro. A DC não exatamente tinha uma cronologia originalmente. E foi indo assim. A Marvel, quando surgiu, ela tinha cronologia. E aí já é diferente da DC nesse ponto. E que se fosse pra quem seria o Homem-Aranha da Marvel? Ou ele seria, em termos de importância, porque até a ideia inicial do universo é diferente. Enquanto você tem no universo DC deuses como humanos, na DC é semideuses. Na Marvel é semideuses. Que é humanos com poder divino se tornando deuses. Então você está aprendendo vendo o personagem meio que evoluir. Enquanto na DC é meio que Cavaleiro de Ouro, na Marvel é como se fosse os Cavaleiros de Bronze dominando o sétimo sentido e por aí vai, né? Uma ideia meio ruim, mas eu não acho que o Homem-Aranha é parecido com o Flash. Ele tá mais pro Batman e Super-Homem mesmo. E aqui já mudando de assunto, senão vamos estender e vou falar e não vou pro lugar nenhum. Que é um livro meio de pra criança, mas de coleção de heróis, né? Que tinha, e tem do Homem-Aranha aqui, né? Que eu acabei pegando porque eu gosto, né? O personagem. Um teste aí e tudo mais, explicando um pouco da relação dele. É bem infantil, mas é interessante. E aí eu vou ter que pegar as outras coisas e guardar isso aqui antes da próxima parte. Continuando, né? Coisa que estava em cima da estante ali. Nós temos aqui a continuação do Renova Seus Votos, né, as 4 edições aqui. Isso aqui é maravilhoso, porque é do Gary Cohen e do Stigman, né, esqueci o nome do cara, que é o artista. Olha a arte do cara. É um artista muito bom, faz o personagem, fez o Homem-Aranha, a Mary Jane, a Annie, né. Isso aqui pra mim ainda é o ápice do Renova Seus Votos, né. E aí a continuação deles, que é a Mary Jane, fica com o uniforme negro disso aqui. Na hora que o Gary Cohen sai do roteiro, no finalzinho das edições desse volume 2, eu já acho que já cai a qualidade aqui que fica nesse terceiro volume, que já é a Annie mais velha. Aí já tem a 4ª edição aqui do Renova Seus Votos, né? Que já tá mais fraquinho. Mas eu tenho a minissérie completa e gosto bastante dela. E nós também temos a saga do Homem-Aranha, né? O volume 5 da primeira vez, da primeiro momento da saga, né? Que é uma história bacana, gosto bastante. É um namoro, o Homem-Aranha se enfrentando no começo, tem o Homem-Aranha sendo manipulado e por aí vai. Aí nós temos esses 2 volumes aqui da saga do clone que eu não mostrei, mas que, né? Eu ainda não li, então eu não posso falar. Mas que estão aqui. Nós temos a última edição que eu li do Homem-Aranha. Já tinha lido por meios não listos dessa edição, mas eu já tinha comprado e reli ela aqui da Mary Jane, no momento que ela estava lá na Hollywood. E é uma historinha ok, não fede não cheira, na verdade, né? É bem woke, tem umas coisas que você percebe que é woke, mas é legal, eu gosto, pelo menos, né? Como a Mary Jane tá ali. E aí nós temos também, eu vou mudando um pouco de assunto, o Espetacular Homem-Aranha, o Último Desejo, que é quando começa a fase do superior Homem-Aranha, né? Que você tem simplesmente o Otto pegando o corpo do Peter, né? Gosto dessa arte aqui do Peter e da Mary Jane.
Aí você tem o Superior Homem-Aranha, que o James era o prefeito da cidade nessa época, e vai indo todo mundo achando que é o Peter. Hoje em dia você vê muita gente falando, até como que ninguém nunca percebeu que era o Dr. Octopus no corpo do Homem-Aranha, mas era uma coisa que todo mundo que era fã do Homem-Aranha já reclamava nessa época. O Superior Homem-Aranha, ele é uma ideia estranha para um caramba, mas que, tipo, tem sua parte dos fãs que gostam. Eu gosto, mas é uma coisa assim, é muito forçar o roteiro pra isso. Não é uma coisa convencional, não é uma versão que supera o original, é só uma coisa realmente que tá ali. E aí você tem aqui o final dela, né, no Superior Homem-Aranha. E nós também temos a saga do Homem-Aranha, né? Tem o volume 2, mas está em outro canto aqui. Mas aqui é o volume 3 aqui, que já é o momento que o Puma começa a dar as caras, né? Que é a última edição lançada até então. Mas, por enquanto, é isso aqui. Tem mais que eu vou ter que ir lá pegar o baú antes, que tá guardado pra mostrar. Bom, gente, também tive que subir, né, pegar o que tava no baú. E fica mais fácil mostrar as HQs do Homem-Aranha que estão aqui no baú do que realmente fazer como eu tava fazendo com os que estavam lá guardados no armário, né? Então, vamos começar aqui, dando uma separada aqui. Lembrando que eu vou focar mais na questão do Homem-Aranha aqui, não no todo que eu tenho aqui, senão demora mais ainda. Pra começar, né, tem esse volume 2 aqui do espetacular Peter Parker Especial Espetacular Homem-Aranha, né, que é onde tem umas histórias muito bonitas do personagem. Não tem o primeiro, se não me engano, mas eu não tenho o primeiro, né, mas o primeiro também é legalzinho. Li por meios não lícitos, vamos assim dizer. Também tem o Aranha-Geddon, né? Essa capa é muito bonita, mas é uma história bem dispensável. Não sou fã do Aranha-Verso, vou ser bem franco. O Aranha-Verso acho mais... O único bom mesmo é o primeiro, que é o os 2 últimos episódios do Animated Series. O resto é meio dispensável, né? Também tem esse aqui, né? Isso aqui é bem passável, vou ser bem franco, vocês não perdem nada. Agora, isso aqui é muito bom. Isso aqui eu gosto. Isso aqui é daorinha, com essa história que bacana. Também tem, né, obviamente, os espetaculares Homem-Aranha, né, o primeiro crossover do Peter com o Miles do universo Ultimate, e o segundo. Confesso que o primeiro, se o Peter tivesse permanecido, vamos assim dizer, vivo no universo 2016 sozinho, e o Miles no universo no original, no universo Ultimate, teria sido melhor para a cronologia, porque a gente poderia ter hoje em dia o Miles do universo tradicional 616 interagindo com o Miles do Ultimate, mas a Marvel fez cagada. E aqui no segundo é meio que, né, eu já gostei mais dessa história do que dessa, mas hoje em dia eu acho essa aqui melhor. É meio uma história meio passável essas duas, mas hoje em dia eu acho essa aqui melhor, a primeira melhor do que a segunda. A segunda, pelo como ficou o primeiro fez as coisas, o segundo você vê que deu B.O. nele. E aí nós temos também, né, vamos pegar aqui alguma coisa aqui, peraí. Não é exatamente Homem-Aranha, mas, né, tem Homem-Aranha. É uma história meio passável isso aqui, não vou mentir não. Isso aqui é o Multiverso já, né, história do Multiverso, um pouco antes da morte do Peter, né, uma história legal. Isso aqui não fede e não cheira, também o Superior Homem-Aranha. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui fácil com a mão aqui. Isso aqui eu gosto bastante, né? Carnificina absoluta. Gente, isso aqui foi uma mega saga que, cara, como eu gostei, né? Isso aqui é uma coisa que, cara, é inspirado na Carnificina Máxima, na saga clássica, mas é muito bom. Eu gosto da arte, do artista, gosto do Donny Cates, fez um trabalho aqui no personagem. É uma história realmente que valeu muito a pena. Claro que eu ainda acho que o ápice é no volume 1, que era só mais o Homem-Aranha e o Venom. Era mais autocontido. E quando tava mais autocontido, tava muito legal. Aí vamos pegar o próximo aqui e tentar pegar coisa aqui. Eita caramba. Nossa, peguei aqui esse Carnificina Mentes Assassinos. É uma historinha, tá ligado? Não é tudo isso, mas já achei melhor. Hoje em dia
Não é tudo isso não. Também tem essa coleção aqui, História com a Marvel, né? Que hoje já foi substituída, que tem esses 4 volumes aqui, né? Tá fechadinho, eu não vou abrir, mas é meio que uma coleção que já foi substituída hoje em dia pelas coleções atuais da Marvel. Mas é o princípio delas hoje em dia, né? Então, vamos pro próximo aqui. Também temos aqui, detonado essa aqui, né? Esse Homem-Aranha aqui que é a volta do Uniforme Negro, no formatinho aqui. Que é aquela história que já tem na saga do Homem-Aranha agora. Essa história aqui, do Homem-Aranha mais um pouquinho mais na frente, também, né? Bem legalzinha também, gosto. Eu vi que o Topps era o vilão, aí, né? O Peter já tá casado com a Mary Jane. Caramba, gente, é complicado mexer nesse baú porque tem tipo um monte de coisa Marvel, DC aqui, e às vezes tá complicadinho achar as coisas aqui, peraí. Já tem coisa que tô até tirando, tem Marvel, DC, Cavaleiro da Lua, e aí por aí vai, né? Caramba, gente, tem coisa pra caramba aqui, tá difícil achar até uma coisa do Aranha aqui por enquanto, acho que tá lá embaixo até as coisas. Já achei umas coisinhas ali, ó. Aqui, isso aqui que é aquela coleção dos Strazinski, que eu só peguei o primeiro dessa aqui, né? Que eu já tinha naquela coleção da Salvage também, que é do Totem. É uma historinha legalzinha. Né? É o que eu já falei daquela. É legalzinha, mas não é muito pra mim, eu não sou muito fã. Há seus fãs, mas eu não sou um deles. Esse aqui é o Tain do Carnificina Absoluta. Não acho tão legal esses Tains, não. Não acho tão legal esses Tains aí do Carnificina Absoluta. Homem-Aranha 99 Problemas, né? Que é só pra falar o número de vilões que o Homem-Aranha tem nessa história, que os vilões dele aparecem. Mas, gente, é uma historinha meio... Eu vou ser franco, eu não gosto dessa história. O vilão só tá no fundo ali, aparecendo, e é uma coisinha meio que... Cara, vocês não perdem nada além disso, sério. Fujo, eu li isso aí, eu lembro e falei, o que eu tô fazendo da minha vida? Aqui nós temos uma coisa que eu gosto, o Homem-Aranha, negócio de família. Aqui que a Teresa Parker é criada, que é a irmã do Peter. É uma história bem legal mesmo, eu gosto. Ela é autocontida, mas é legal. Ela faz bem. Pera aí que tá tentando pegar outras coisas aqui agora. Ai. Aqui o Run do Venom, né? Aqui é o Run do Donny Cates, que o Carnificina Absoluta é uma parte da história dele que tava aqui, né? Que eu gosto muito desse run, eu não vou mentir não. Eu comecei a colecionar no volume 3, aí eu voltei pra pegar o 1 e o 2 e continuei comprando. A arte é sensacional, a história é muito boa. Eu gosto muito do primeiro run, né? A primeira história, que é o Rex, né? Que é o Gradel aparecendo e tudo mais, ó. Eu gosto muito desse começo, que o Knu já começa a aparecer, o Symbionte começa a ter uma participação muito legal. E vai indo. Vou tentar mostrar aqui do lado. Ó, essa aqui é onde o jogo Marvel pegou a cena para fazer a caçada do Venom com asas, né? E vai indo o personagem aqui, o Comandante Rex. O Comandante Rex, não é o Rex. Então é uma história que vai indo. Vou ser bem franco, o jogo. Aí ele demora, eu acho que no segundo parte da história já dá uma paradinha quando vai apresentando o Damian, né? Que é o filho do supostamente no início o irmão do Ed, né? Mas você vai vendo que ele não é o Will. Não sei se é spoiler falar isso ou não, né? Quem corre realmente ele é do Ed. Mas é um run que, tipo, particularmente eu acabo gostando, né? Aí que a gente também tem esse tie-in que é meio que o Peter na época que ele tava com o Symbionte, com a Gata Negra. Aqui que eu já acho que aqui eles perderam a mão, né? Que é esse tie-in aqui na época que tava tendo aquele arco do... Esqueci o nome agora, do Thor. É bem passado, galera. Vocês não perdem nada lendo isso. Né? Mas o bom é que logo em seguida disso aqui nós temos o momento que começa a Carnificina Absoluta, né? Após esse momento horrível aqui que o Venom passou. E começa tendo a Carnificina Absoluta, né? Que tá rolando. Aqui ele joga muito tie-in na revista principal do Venom, pra compor o que o personagem tava, já que o personagem tava com uma revista prova nesse momento.
Essa capa é muito louca, né? Parece até aquela capa do Ultimates, muito legais dos simbiontes. Mas ainda o Tain aqui. Aí começa o arco da Ilha Venom, que já começa a ficar mais interessante. O universo, o Homem-Aranha conta uma história no Forma Negro, ele foi mais de multiverso. Mas a parte do Venom que tá legal, porque tava o simbionte Carnificina meio brigando com o simbionte do Venom, com o Ed para controle. Então acaba sendo umas coisas bem legais que acabam acontecendo nesse momento da história, né? Do que o personagem tá. Eu também não finalizei esse run, eu tenho que finalizar, né? Ele já tava meio que no finalzinho, né? Até porque ele era bimestral, se eu não me engano, né? Pera aí, deixa eu pegar aqui. Esse run do futuro aqui, que é o Venom meio que vai uma realidade alternativa no futuro, e, né? E aí a gente já tem o último arco que começa a se formar realmente ali, que é o Ed meio que com a ajuda dos Vingadores, Thor e tudo mais, todos os heróis da Terra contra o Knu, né? Que é o grande vilão desse run que o Donny Cates criou pro Venom. É um dos melhores runs do Venom, se não for o melhor, né? É um dos melhores trabalhos já feitos com o personagem que o Donny Cates fez aqui com o Venom. E, cara, é muito bom. Realmente, compensa a leitura, na minha opinião. Aí nós também temos esse aqui da Gata Negra, que é meio passável, não vou mentir não. Também tô achando aqui coisa do Homem-Aranha ali. Isso aqui é aquele cataclismo que o Galactus acabou no universo 616, acabou indo pro universo Ultimate e se fundiu com o Galactus de lá, que é outra coisa, e eles vieram uma ameaça pro Ultimate, e na época tava rolando superior, eu acabo tendo ele aí também. E nós temos essa minissérie aqui do Ultimate, que é o finalzinho, que eu também tenho aqui, que é a volta do Peter no Ultimate, né? O Peter Ultimate acaba voltando à vida nesse run. Muita gente fala mal, mas cara, eu gosto demais desse momento, exatamente porque, goste você ou não, o Homem-Aranha Ultimate é o Peter. E é legal você ver a volta dele. Ele é um dos momentos que eu falo. Isso prova que o Peter é o tipo o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha do universo da Marvel. É lógico que ele é o Homem-Aranha do universo da Marvel. Mas que ele é o super-homem do universo Marvel. Que é muito legal, porque você para. Se o Duende morrer e volta e o Peter tinha esses poderes antes mesmo do Norman, claro que ele vai voltar também. E é uma coisa bem legal, porque eu considero até o momento muito bom da volta do Peter. Muita gente acha que fala isso, porque o Miles não pode se mexer no Peter, é ultimamente o Homem-Aranha, é o Homem-Aranha em si, cara. É muito legal ver esse cara voltando. Ele foi o Homem-Aranha que marcou uma geração de leitores. E, cara, eu vou ser bem franco, é um momento bem legal você ver esse momento da história. Quando o Peter volta aqui, né, quando ele reaparece em Rede Nacional, onde ele morreu, cara, todo mundo tendo uma relação de choque ali, do Peter aparecendo, a Tia May se ligando que era o Peter e não uma variante ou outra coisa, porque, querendo ou não, isso aqui acontece depois do encontro do Peter 616 com o Miles. Então o Peter 616 já passou no multiverso, então ele mais pergunta, é realidade definitiva, clone, é o quê? Né? E aí é legal você ver essa relação com o Peter Ultimate com né, com como está o universo após a sua morte. Essa história aqui é muito legal. E gera uma coisa aqui no final dessa história, uma coisa que eu falo que é uma das poucas originalidades que você tem pro Miles, que é uma coisa que eu não vejo ser adaptada, que é exatamente quem tá na capa que tem a ver. E muita gente não sabe, né? Eu falei, cara, é pecado. Aí nós também temos essas duas aqui, que eu não tenho o multiverso completo, né? A maioria do multiverso eu li por meios não lícitos, né? Que é simplesmente isso aqui, o começo meio que no universo Ultimate, o Peter aqui contando que é pra Mary Jane que ele é o Homem-Aranha, enfrentando o Rei do Crime. É o comecinho, lá no primórdio mesmo da edição. E aqui já é o momento que meio que o final do arco do simbionte, né? Que aqui quem jogou o jogo do Ultimate Homem-Aranha até vê, a cena é igualzinha ao que tá nos quadrinhos, cara. Isso aqui eu gosto demais. Isso aqui eu gosto demais mesmo. Aí nós também temos isso aqui, a Teia do Aranha, volume 5 ali, né? Que é uma história... São historinhas, né? Vamos assim dizer. Faz tempo eu realmente não lembro dessa edição. Aí nós temos o Homem-Aranha no Aranha-Verso, na época Civil 2. Isso aqui não é bom não.
Não vou mentir não. É bom não, corre. Aí nós temos um momento que eu tinha voltado a pegar o colecionar, que foi o final do run do Donny Cates, né? Donny Cates? Não, Donny Cates não, do Dan Slott, perdão. Que é o Peter nesse momento aqui. Começa a volta do Norman, que ele pega o simbionte de carnificina e vira o Dente Vermelho. O Homem-Aranha tem que enfrentar esse BO, né? Porque o Peter tá num momento se dando mal pra caramba. E tem um momento final ali do enfrentamento do Andy e do Peter, com direito até o Dente Vermelho enfrentar, né, o Homem-Aranha com o simbionte, né? E a situação tava preta mesmo com o Homem-Aranha. Mesmo o Homem-Aranha muito mais poderoso, a situação tava complicada para ele. Aí você tem o Homem-Aranha em Ravencroft, que é o Asilo Arkham do Homem-Aranha. Nós temos o finalzinho ali do run deles. Uma história bacana. Não, essa aqui é bacaninha ou é... Não, essa aqui que é legal. Que é uma perspectiva de um cara que o Homem-Aranha salvou a vida no início de carreira. Que vai repercutindo como... vai indo na situação e mostra o quanto o Homem-Aranha ele salva pessoas, né? O que ele salva? Ó, ele salva uma pessoa ali que é um amigo, uma pessoa ali que é uma mãe, e vai indo, e vai mostrando que ele vai salvando todo mundo. E aí o reencontro desse cara, anos depois, com o próprio Homem-Aranha, ele lembra do Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha não, porque tantas pessoas que ele salva. E aí você tem a finalização desse run e começaria o run do seguinte dele, no Cabeça de Teia, que é o do... né? Que é do Nick, né? Já não é finalizando esse run. Aí nós temos também isso aqui, né? O que é a mesma edição, a mesma coleção, mas antes, né? Já era na fase All New All Different Marvel, vocês podem ver. A edição anterior a ela também, né? Que o Peter estava milionário nesse momento, estava rolando Guerra Civil 2, bem passado nesse momento. Nós temos, né? O Homem-Aranha no Universo, a revista também na saga Conspiração dos Clones. All New All Different Marvel. Espera aí que eu tô pegando umas coisinhas aqui que tá difícil. Nós temos o começo das edições iniciais aqui da HQ Aranha Verso, né? Que eles jogaram tie-ins, coisas a mais no verso do Homem-Aranha aqui, né? Que são as primeiras edições lá. Que eles substituíram a Teia do Aranha pelo Aranha Verso nas revistas mensais, né? São histórias que, cara, estão lá. Não fede, não cheira. Tem coisa aqui interessante, mas tem coisa que passa. Aqui é a edição número 1. É uma revista meio que, cara, só tá aí. Tá? É uma HQ assim que você... Tá ok, tá aí. Não tem grande coisa aí, não. Aí nós temos o Homem-Aranha, né? A Teia do Homem-Aranha Superior. Isso aqui é muito bom, essas duas edições. Por quê? Tem histórias aqui, né? Que é... Cadê aquela? Que o Homem-Aranha, ele tá num... Aqui, essa história é divertida também. Que é uma pegadinha do quarteto, zoando o quarteto. O Homem-Aranha é uma história divertida. Mas aqui tem uma história aqui também. Que o Homem-Aranha, ele tá num... Como fala? Que ele acaba parando... Eu acho que não lembro se é na edição anterior ou nessa que ele tá parando tipo, no hospital. Que é de vilões, mas o Homem-Aranha, mas eles não sabem o que é o Homem-Aranha, então acaba tendo uma coisinha divertida. Acho que até essa aqui também. Essa aqui mesmo. E acaba sendo uma história bem divertida, boa mesmo. Aquela história dos desconhecidos que, cara, é divertida. E tem meio que nessas duas tem histórias do primeiro Homem-Aranha enfrentando os primeiros vilões dele, uma recapitulação disso, mas que acabam sendo interessantes. São histórias boas. Aí nós acabamos tendo, cara, deixa eu pegar aqui que tá difícil pegar. Meio que todo o run da volta do Peter depois do Homem-Aranha Superior. Tem o Aranha Verso ali, que vocês podem ver, que tava rolando. As histórias do Homem-Aranha 2099 são muito legais. A arte sensacional. Pera aí. Como sempre, né?
do Alex Ross nessa edição 1. Atrás aqui nessa versão aqui tem até o agradecimento legal, veio de volta o Peter, a recapitulação. O final do Superior Homem-Aranha aqui também, eu peguei só as 3 edições no final enquanto eu tava saindo aqui, né? Essa capa aqui, eu acho pecado essa não ser a capa final que tem no encadernado. Essa capa aqui é muito bonita. Você tem, na verdade são 4 aqui, né? Porque eu tinha até essa aqui também, aqui que tava rolando. Aqui já começa uma coisa que eu gosto. Que é meio que o primeiro runzinho que eu peguei do Homem-Aranha em coleção, né? Que você pode ver que essa aqui tá até boa. A primeira de todas você vai ver como o estado tá. Que é a volta do uniforme negro, da época de Straczynski, que é pós-guerra civil. Que levou a um dia a mais aquela porcaria. Mas são histórias, cara, que, cara, quando eu comecei a colecionar o Homem-Aranha, que tava saindo mensal ali, cara, eu adorava. Isso aqui é uma das melhores histórias do Homem-Aranha. Também é que é a edição 78. Só que você corre atrás só por causa da história que tem aqui, ter e manter, do Matt Fraction. Porque simplesmente é maravilhosa. É uma das minhas histórias favoritas do Homem-Aranha de todos os tempos, que é essa aqui, ó. É uma das melhores histórias do Homem-Aranha que muita gente não conhece, gente. Realmente, ela é bem melhor que o Homem-Aranha Azul. Ela é bem melhor que muitas histórias do Cabeça de Teia, né? Que é uma recapitulação do próprio Homem-Aranha com a Mary Jane, né? Assim, por que é a Mary Jane? Por que o Peter e a Mary Jane ficam juntos? Por que a Mary Jane é a chama gêmea de Peter Parker? Como que é o relacionamento deles foi? Como eles escolheram? Que eles ficam um paralelo. Essa história com a história deles lá do passado. Você tem o Peter no presente com o peso dele querendo se entregar para poupar a tia May que tá baleada no hospital, quase morrendo, a Mary Jane que tá em sofrimento nesse estado de vida dela, e o Peter ele simplesmente querendo se entregar para poder ajudar as mulheres que ele ama. Em contrapartida, você tem a Mary Jane indo ser presa, se recusando a entregar o Peter para não deixar a barra só com ele, mostrando que ela não gosta do que ela era antigamente, que aquela garota voada, que ela amadureceu, que ela entende que o amor não é só uma paixão, como esse cara tava querendo falar, que ela se importa com o Peter, né? Que ela não vai deixar o Peter sozinho agora no pior momento, muito pelo contrário. Aí você tem esse momento aqui, por exemplo, que tava com a perspectiva da Eugênia, ela que tentando fazer o Peter beijar ela, né? Dar em cima dela ali. Enquanto a partir você tem o Peter, ele tem também nessa situação do pensamento dele, que fala, vai, ela tá te ajudando, e você não faz nada, seu frouxo. E ele fica nessa situação, e fica tendo realmente a situação que no final você tem eles lá no Arranha-Céus, um ter e manter, que é uma das melhores histórias do Homem-Aranha. Infelizmente ela vem logo um pouco depois dela vem um dia mais, aquela porcaria que criou o personagem até hoje, né? Nessa edição 72 você também tem umas melhores lutas que o Homem-Aranha já teve, que é ele enfrentando o Wilson Fisk, né? Que ele até fala nesse momento, eu não vim aqui te matar, eu vim. Cara, é uma história muito boa, realmente. Você vê o que o Homem-Aranha é capaz de fazer, né? Que se ele não tivesse o código de ética e moral dele, o pessoal tava ferrado. Aí temos a edição anterior, né? Que essa história com o quarteto é muito divertida. Aí você tem um Homem-Aranha, um caso que ele tava investigando, finalizando, é muito legal. E essa é a HQ que começou minha coleção inteira, né? Que é o volume 76 da Volta do Uniforme Negro. Cara, tá detonada, eu sei, mas eu gosto. É aquela HQ que tudo começou, que eu tenho na coleção, tanto Marvel, DC, né? Começou por ela, porque antes eu já tinha pegado, mas não era minha coleção, tudo mais. Essa aqui já é minha coleção mesmo, foi com ela que ela começou. Essa história do Venom aqui, do Homem-Aranha, foi o motivo de eu comprar, né? Vamos dizer que eu fiquei louco, eu li aquilo várias vezes. Que é uma investigação que o Peter tá tendo do lance do Ed, e vai tendo, que o Ed tá tendo vingança, que acaba tendo o Wilson Fisk, se eu não me engano é o Wilson Fisk que tá aqui, e o Homem-Aranha e o Venom brigando por causa do Wilson Fisk, né, impedindo. E é uma história muito divertida, eu gosto. Você também tem aquela história do que tava tendo aqui, daquelas aranhas que estavam tomando forma de humano lá, de humana, e é uma coisa que eu particularmente gosto, mas não é tudo isso, é aquela coisa meio passada, entende? Aí vamos pro próximo aqui. Também tem isso aqui da Wizard que eu já tinha pegado aqui do main, que eles falam um pouco que tem uma pouco da história do Homem-Aranha também. Tem do Batman aqui, mas tem uma história aqui do Homem-Aranha. Que eles falam um pouco do Homem-Aranha. Não é uma história do Homem-Aranha, né? Estão falando do Homem-Aranha na época, né?
Deixa eu ver se o baú tem mais uma coisa aqui, pera aí. Bom, gente, também voltando agora um pouquinho aqui, né, que é outro dia que eu tô gravando isso aqui, continuar, né. Eu não achei tudo da minha coleção, né, falta o Homem-Aranha no 1, que eu não sei onde eu guardei, e o crossover do Homem-Aranha do Super-Homem, o segundo crossover, que eu também tenho, né, no formatinho. E também porque saiu já recentemente agora aquela saga do Homem-Aranha volume 4, né, que a Mary Jane volta, o Homem-Aranha Tira Symbiote, que eu também não li ainda, mas já li o volume 2. Mas, em compensação, e também não achei meu álbum do Homem-Aranha, aquele de capa vermelha ali, que estava completo. Em compensação, eu vou mostrar um pouquinho mais, além dos quadrinhos além do Homem-Aranha, coisas que eu tenho aqui também. Tipo, esse carinha aqui, né, esse bonequinho bonitinho do Homem-Aranha, que eu gosto bastante também. E um pouco da coleção de Funko, para compensar, né, na realidade, né, o meu, vamos assim dizer, não ter achado o que eu devia ter achado aqui para complementar. Que esse é o Funkinho do Homem-Aranha, que é em homenagem ao Amazing Fantasy XV, né, a primeira aparição do Homem-Aranha, mas a posição dele lembra muito aquela primeira aparição do Homem-Aranha quando ele se apresenta no Ultimate Spider-Man, né. E eu gosto, particularmente esse Funko aqui eu gosto bastante. E claramente não podemos deixar de mostrar então esse Caranhacan, cara, esse eu gosto bastante, eu gosto quando eles fazem isso. Essa divisão do Peter, do Homem-Aranha, ele segurando o frasco aqui de tubo de ensaios, né? A única coisa que eu fico meio triste é que ele não tem a aranha vermelha aqui nas costas do Homem-Aranha, né? Mas eu entendo, mas tem a asinha de teia aqui que é legal. E, né? E também temos meu último Funko Pop, né? Que é simplesmente o Homem-Aranha do Gamiverse. Esse aqui eu amo, cara. Eu amo o Homem-Aranha do jogo de 2018. E simplesmente ter esse cara, tinha que estar aqui também, né? Esse cara aqui faz diferença. Ou se faz. Mostrando mais coisas do Homem-Aranha que eu também tenho. Eu tenho uma relíquia aqui. Vamos dizer que tá comigo desde sempre. Que é o jogo do Homem-Aranha, né? Do Spider-Man 2 do Game Boy Color. Veio com o meu Game Boy Color, eu tenho até hoje. Cara, eu gosto muito disso aqui, mano. Nunca cheguei a zerar. Cheguei no último boss várias vezes. Mas o Dr. Octopus sempre me desceu a porrada. Difícil, hein? Deixa eu ver o que mais aqui eu mostro aqui. Temos o Homem-Aranha aqui. Temos o Homem-Aranha aqui do bonequinho dele na versão do Tobey Maguire. Não sou muito fã dos filmes, confesso. Mesmo do Homem-Aranha. Mas é importante. Muita gente eu acho que põe a versão cinematográfica do Homem-Aranha alto demais. Eu gosto, aprendi a apreciar muito mais todos os filmes do Homem-Aranha com o passar dos anos, mas nenhuma delas pra mim chega a ser no nível de um Animated Series espetacular Homem-Aranha, que são os desenhos, o jogo do Homem-Aranha 2018, nenhum delas tá nesse patamar aí, entendeu? Mas não é pra ficar falando delas, vamos mostrar mais coisas, que é o que, né, queremos. Tipo esse aqui, né, esse busto aqui do Homem-Aranha que a gente tem. Tá todo detonado porque ele já quebrou algumas vezes, mas eu gosto, mantenho ele porque eu gosto bastante. Né? É um menino de ouro aí. E né, vamos ver o que mais que eu posso mostrar aqui. Que é simplesmente algumas figurinhas extras do álbum do Homem-Aranha que eu tenho aqui também, que não estão no álbum. Eu achei as figurinhas extras, mas não achei o álbum. Que bonito. Tá em algum lugar. Um dia antes que eu não achar, eu ainda mostro. Faço um vídeo só pra mostrar. Mas eu acho que, gente, é mais ou menos é isso aqui mesmo. Focado no Homem-Aranha, eu acho que eu já mostrei boa parte do que eu tenho. E eu acho que é isso mesmo, galera. Eu já até me estendi, nem sei quanto tempo esse vídeo tem. A última vez que eu vi, ele já tava batendo mais de 1 hora no completo, com tudo. Mas espero que vocês tenham gostado, né? Me falem, né, como tá a coleção de vocês, o que vocês gostam de colecionar ou não colecionar do Homem-Aranha, o que vocês gostam e que não gostam do Homem-Aranha, né? Porque é um personagem que, cara, existe desde a década de 60, tem muita coisa do personagem. Então a gente se vê nesse mesmo canal, né, o Homem-Aranha Teoria. Se são novos, sejam muito bem-vindos, né? De novo, legal que eu tô falando de novo agora no final. Mas, né, a gente se vê no próximo vídeo então, galera. Fui!